Alô, alô. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. É um prazer muito grande ter aqui uma sala tão bonita e tão cheia. Na verdade, é um pouco uma surpresa, confesso-vos. Só para percebermos, quem é que daqui sabe ou já conhecia a Educat antes de chegar aqui hoje? Ou seja, é o contrário da maioria, é a minoria das pessoas que nos conhece. E por isso é uma surpresa grande ver aqui tanta gente. E isso deixa muito feliz porque claramente não estão aqui hoje por causa de nós, estão aqui provavelmente por causa de uma das palavras que está ali, ou duas delas, professores e futuro, o que nos deixa muitíssimo entusiasmados. O meu nome é Rodrigo Castro, eu sou o fundador da Educat e se calhar só 30 segundos do que é que nós somos e o que é que nós fazemos, porque acho que para a maioria das pessoas não é claro e sobretudo não nos conhecendo, ficará impossível então saberem o que é que nós fazemos. No fundo, a Educat é uma tentativa da minha parte, um bocado ousada, um bocado louca, um bocado, se calhar, sem nexos, depois de ter trabalhado aqui durante um ano com um bom amigo, com o Fred, num projeto de desenvolvimento pessoal para a vida, não é? Cursos online, eu percebi. De facto, há muito espaço para se fazer coisas novas e diferentes na educação. Eu acho que se eu tivesse conhecido 6 meses antes de tomar esta decisão, acho que se tivesse conhecido o Pedro Santa Clara 6 meses antes de tomar esta decisão, talvez hoje não estaria aqui a fazer nada disto, porque faria parte da equipa que ele tem vindo a construir com muito mérito, porque no fundo, eu na altura fiz a pergunta a mim próprio, mas quem é que existe por aí, em termos de organizações, a fazerem realmente uma mudança sistémica e significativa naquele que é o panorama atual da educação? Procurei, se calhar não procurei muito bem, ou se calhar não procurei o suficiente, não encontrei ninguém. Na verdade, havia já um conjunto de pessoas que estava a fazer esse trabalho, mas por sorte, por destino, por acaso, o que quer que queiramos chamar, só nos encontramos mais tarde. E então a Educat nasce mais ou menos há 2 anos e meio, a partir desta vontade de criar alguma coisa diferente. By the way, quem é que daqui é professor? Só para termos aqui uma ideia mais ou menos de quem está na sala, mais ou menos metade das pessoas são professores que estão na sala. Quem é que, não sendo professor, está relacionado de alguma forma com educação formal? Dirigente educativo, diretor de escola, ok, poucas pessoas. O que significa que, se calhar, 20% da sala não tem nada a ver com educação. Não tem nada a ver com educação no seu trabalho, provavelmente não tem nada a ver com educação na sua formação, mas provavelmente por estar aqui, e sei que lá em casa temos mais umas quantas dezenas de pessoas a ver-nos em direto, eventualmente também haverá um conjunto de pessoas que não têm nada a ver com educação, mas que querem de alguma forma estar envolvidas em educação. E isso mostra-nos que este é um sítio onde vale a pena estar, é um território onde vale a pena explorarmos ângulos novos, explorarmos novas formas de ser, novas formas de estar. E por isso a Educat confirma, de certa maneira, esta minha vontade, de forma um bocado egoísta, de querer fazer alguma coisa diferente na área da educação. Hoje a Educat é mais do que si própria, não é? Temos uma marca de educação digital em que nos focamos no desenvolvimento de projetos na área da educação digital, que é a Flip. Temos o Professores do Futuro, que estamos hoje a apresentar pela primeira vez e que está a ser lançado pela primeira vez. Temos um podcast onde falamos sobre educação e futuro da educação e que, de certa maneira, também de forma um bocadinho prepotente, quer que seja o principal veículo de disseminação de conhecimento e conteúdo acerca de educação em Portugal, não para professores, não para dirigentes associativos, mas para toda a gente. Porque parece que quando se fala de educação em Portugal, tem que haver um tipo de fato cinzento, não é? Com uma voz muito grave, monocórdica, a falar de forma muito séria acerca de temas muito importantes. E nós não acreditamos muito que esse seja o caminho para o futuro e por isso no podcast que vamos estar a gravar daqui a pouco o primeiro episódio ao vivo e em vídeo, com o nosso painel de convidados ilustres, pelo menos aqui hoje, e convosco em direto, e a participarem, porque recolhemos algumas perguntas, e por isso vamos dar-vos também a oportunidade de fazerem parte disto. E montámos a Roger, que é a produtora audiovisual, que no fundo confirma todo o trabalho de vídeo e conteúdo digital que é preciso para uma educação do futuro que carece claramente de conteúdos. Vivemos numa era de conteúdos, e por isso onde é que estão as produtoras que se focam em produzir conteúdos para a educação com valor, tal como se faz para a publicidade, tal como se faz para o cinema? Elas não existem por aí, então decidimos nós também ser um bocadinho ousados e criámos a Roger, que é hoje também quem está aqui a assegurar toda esta produção. Entrando então naquilo que realmente importa, o estado atual das coisas, não é? Esta frase para nós faz-nos muito sentido. Nos corredores da educação é com os desafios enfrentados pelos professores e o descontentamento é um sinal claro que a transformação é indispensável. Acho que não há aqui ninguém que não concorde
que o estado atual da educação, ao nível daquilo que se oferece aos professores e do que os professores oferecem a quem servem, não está, nem é digno daquilo que é a sociedade de hoje. Se nós olharmos para as gordas dos jornais, nós vemos semana após semana notícias como esta, não é? Pré-aviso de greve o ano passado, este ano, aliás, as greves tomaram as notícias por toda a parte. Escolas encerradas, foram muitas, movimentos de revolta com as condições atuais dos professores, alunos sem professores, muitos professores que vão entrar na reforma nos próximos 3 anos, 40% dos professores em Portugal vão para a reforma, o que significa que não vai haver alunos suficientes, não vai haver professores suficientes para todos os alunos. E em que posição é que isto nos deixa? O que é que se está a fazer para dar a volta ao tema de que a classe está envelhecida, está a ir embora, e quem é que vai tomar o seu lugar? Não é? E hoje esta sala acaba por ser uma sala que, de certa maneira, tem uma característica que não é comum. É que a média de idades não é acima dos 40. Porque quando nós tipicamente vamos a um evento sobre educação, a idade, a base é dos 40 para cima, o que é muito estranho. Então, se nós estamos a falar do futuro, nós estamos a falar de transmitir valores, estamos a falar de transmitir conhecimento, a malta nova não está preocupada com isso? De todas as áreas de ensino superior, o ensino para a educação é o único que nos últimos 20 anos tem decrescido em número de diplomados. Por outras palavras, ninguém quer ser professor. E isto é um tema muito grande e alguém tem que fazer alguma coisa por isto. A classe está muito mal em si própria, não é? A quantidade de professores que apresentaram baixa e que dizem que não estão em condições para estarem a trabalhar é gritante. Numa altura em que se fala muito sobre saúde mental, numa altura em que todos os podcasts aí da vida falam sobre saúde mental e equilíbrio vida-trabalho, todos nós falamos com muito pouca pimenta na língua, entre aspas, da importância de um psicólogo, da importância dos psiquiatras, não é? Da depressão. Os nossos professores sofrem disto todos os dias. E estes eventos são muito interessantes e muito bonitos porque nos colocam num trajeto em que claramente existe uma vontade comum de se fazer alguma coisa para isso, mas na prática, onde é que isso está? Onde é que isso se vê refletido? Eu não vejo. Provavelmente vocês também não, e de acordo com as informações, à partida, isso não está a acontecer muito bem. E por isso, nós, de forma um pouco pretenciosa e um bocado arrogante, se quisermos, nós queremos ser a voz que vai levar a cabo esta mudança. Nós queremos ser os tipos novos, ousados, um bocadinho, se calhar, inconscientes, que estão a tomar este problema nas suas próprias mãos e dizer, epá, eu vou fazer alguma coisa por isto. Quando eu há pouco vos disse que a Educa-te vem de uma necessidade ou uma vontade minha quase criativa de me colocar ao serviço da educação, porque, by the way, esse é o mote da Educa-te, é estarmos ao serviço da educação, é porque não se vê gente suficiente a fazer esse trabalho. Vê-se algumas pessoas. Vemos a Filipa no Túmulo em Coimbra, desculpa pôr-te em xeque. Vemos o Pedro com a Academia TEN. Vemos uma série de projetos, não é? Vemos a 42, onde nós estamos. Não é? O Pedro de Santa Clara, se calhar já este ano recebeu mais elogios do que alguma vez recebeu nos últimos 10, porque inevitavelmente o trabalho que tem vindo a fazer e que tem vindo a ser feito por todas estas organizações é notável. Não é? Quando falamos com pessoas como o Alexandre Homem Cristo, não é? Que nos vêm trazer de forma muito clara os dados acerca de como é que nós podemos utilizar aquilo que está a ser bem feito para contagiar políticas públicas. Quando nós vemos pessoas como o Miguel Herdade, que estão a trabalhar na área de formação de professores em Inglaterra e a mostrar-nos como é que isto pode ser feito, nós ficamos a pensar, poxa, mas então o que é que está a ser feito cá que realmente possa fazer a diferença? Muita coisa, mas acho que não é suficiente. E por mais que sejam feitas mais coisas, certamente não serão suficientes também. E por isso nós não temos a pretensão de sermos o único player nesta área, não queremos de maneira nenhuma, pelo contrário, e vou-vos falar de como é que nós acreditamos que existe um caminho conjunto que nós podemos vir a desenhar, mas claramente há falta de uma voz, há claramente falta de uma voz positiva, não uma voz, não é de sindicalismo, uma voz que diz que isto não chega e que tem que se mudar, não, mas uma voz que venha trazer soluções. E por isso nós queremos ser um pouco essa voz e trazer um pouco essa mudança. E vamos tentar fazê-lo da melhor forma que nos for possível, com iniciativas práticas. Tudo isto, se não for levado para o terreno, não tem valor nenhum. São só palavras ditas por um tipo numa sala muito gira, com uma plateia super simpática. Como é que se leva deste sítio
não é da palavra para a ação. Esse é o grande desafio. E eu acho que aí não basta a Educat, não basta a Shaker, não basta a 42, não basta o TUM, não basta a Academia Terno, não basta nenhuma organização, porque é um trabalho muito grande. Só em Portugal nós estamos a falar de que existem 120 mil professores. Quem é que vai cuidar desta gente toda? Estamos a colocar essa pressão toda também no Ministério da Educação, com as crises políticas que nós estamos a viver, na Direção-Geral da Educação, não é? Com toda a responsabilidade que lhes acarreta, certamente não vão conseguir fazer esse trabalho bem feito e sozinhos. E não é suposto. Por isso é que o mercado é liberal. Por isso é que o mercado permite que haja espaço para que tipos como nós decidem, eu vou fazer alguma coisa para mudar isto. Pessoas loucas como o Tim Vieira que fazem um projeto como a BGA, que o tempo vai dizer se vai resultar ou não, mas claramente tem feito alguma coisa positiva. Ainda hoje me cruzei com a minha vizinha, que tem um filho lá a estudar, e diz, olha, eu não sei se isto vai resultar a prazo ou não, mas o que é facto é que eu nunca vi um miúdo tão motivado na escola. E por isso alguma coisa está a ser bem feito. Não é? E na educação nós não podemos ter tanto medo de testar, tanto medo de iterar. E por isso nós, no Professores do Futuro, queremos fazer tudo isto. Somos ambiciosos, como já perceberam, somos enérgicos, temos bom gosto, eu acho, e sobretudo acho que temos uma missão que vale a pena trabalhar para ver cumprida. E por isso, oficialmente, apresento-vos agora o nosso vídeo de apresentação. Desmotivação, insatisfação, desinvestimento, desatualização. Todas palavras que, infelizmente, vemos associadas à educação. Mas para reinventar o sistema educativo, temos que revisitar as suas bases. O Professores do Futuro é a nossa resposta para este desafio. Uma solução para resgatar o respeito e mérito que os professores merecem, com um espírito inabalável, formação baseada em métodos pedagógicos inovadores e tecnologia de ponta, vamos devolver aos professores a honra que lhes é devida. A pensar no seu dia-a-dia, criamos um assistente pedagógico virtual com base em inteligência artificial para apoiar decisões e garantir um acompanhamento permanente nas suas ações. Mas como não é suficiente uma cana para aprender a pescar, aliamo-nos à Miles in the Sky, líder em inovação pedagógica digital, para oferecer programas de capacitação de excelência 100% digitais, onde os professores aprendem uns com os outros e com base em missões. Serão jornadas de aprendizagem dignas de um professor do futuro que irão fortalecer o seu papel na sala de aula e, principalmente, a sua relação com os seus alunos. Uma educação de sucesso começa num professor extraordinário, num professor feliz. Vamos ser o corpo e a voz da mudança que permitirá aos professores de hoje tornarem-se nos professores do futuro. E se duvidas do futuro porque ele só vem amanhã, então pensa duas vezes. Repara em mim, este na verdade não sou mesmo eu. É o meu avatar, criado por inteligência artificial. O futuro já chegou e veio para ficar. Vais ficar parado ou queres vir connosco? Como já perceberam, eu tive muito pouco a ver com essas palmas, porque aquilo foi tudo feito por computador. Mas a provocação é exatamente essa. Há muita coisa que hoje em dia já se faz que não era feita nem há 5, nem há 10, nem há 1 ano atrás. A que ritmo é que nós temos que andar para fazer com que a educação tenha o progresso e a progressão que merece ter? Esse é o nosso desafio. Isso é aquilo que nós queremos fazer. A nossa proposta, ela em si é relativamente simples, não é? Dignificar a carreira dos professores, apoiar no seu crescimento e desenvolvimento contínuo, fazer um bom acompanhamento dos professores ao longo da sua carreira, prestar-lhes ferramentas de apoio que realmente podem fazer a diferença e oferecer-lhes programas de capacitação de excelência. Quem ouve falar ou estuda um bocadinho sobre aquilo que se faz em certos países que já fazem isto muito bem, nada disto é novo. Se tivesse aqui alguém que trabalha no Ambition Institute em Inglaterra, diria estes tipos estão a fazer o beabá da matemática. Mas o que é facto é que em Portugal pouco disto é feito e bem feito, sobretudo. E por isso, esta é a nossa grande proposta de valor e vamos incidir em 2 grandes pilares, numa fase inicial, formações e ferramentas. Formações, como puderam perceber, estamos a fazer uma colaboração com a Miles in the Sky, a nossa prima afastada aqui no mundo da educação e que também vive nesta casa e que vem, de certa maneira, trazer uma plataforma tecnológica de ensino que permite realmente uma experiência de aprendizagem diferenciada online. Queremos otimizar muito aquilo que é o tempo de formação dos professores. Todos os professores que estão aqui sabem que a maioria deles vai fazer formação para ter créditos de formação. Não devia ser assim. Nós não devíamos estar a crescer
formando-nos para atingirmos um certo patamar que supostamente nos vai dar um atributo salarial. Não é disso que se trata progredir na carreira. E por isso nós queremos que realmente as nossas formações e o trabalho que nós estamos a fazer no Professores do Futuro de forma integral tenha este centro, focar naquilo que realmente importa, que é nos alunos. Sabe-se, a investigação mostra, está mais do que descrito, para o sucesso escolar ser atingido, é preciso haver um educador extraordinário. Um dos principais fatores de sucesso educativo é a qualidade do professor. Agora, o professor tem que estar ao serviço do aluno. Temos que focar as aprendizagens na formação e no desenvolvimento contínuo do professor, e mesmo de base, na relação que ele tem com o aluno, não apenas nos conceitos e na teoria. E, naturalmente, que sejam jornadas acompanhadas. Não nos faz sentido nenhum, e a bibliografia também já mostra isto, que de nada nos serve ter programas de formação extraordinários que são altamente irreverentes e inovadores e se depois as pessoas são deixadas ao acaso e à mercê do destino para decidirem fazer com aquilo que aprenderam, aquilo que vai lhes apetecer. É preciso haver acompanhamento e é preciso havê-lo não só durante, mas também depois das jornadas de aprendizagem. E por isso temos a pretensão de trazer todos estes valores para o trabalho que estamos a desenvolver. E vamos começar de uma forma mais pequena do que aquela que certamente será o nosso estado atual daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. E por isso não temos neste momento a pretensão de vos oferecer aqui, não é, um conjunto de soluções inéditas e extraordinárias e em uma quantidade desmesurável. Não, estamos a começar e este momento marca exatamente esse início e vamos começar com um tema que, convenhamos, é sexy e é atrativo o suficiente para nós conseguirmos também fazer a diferença numa área que, convenhamos, é cinzenta e está mal habituada. E por isso vamos lançar 4 formações, a primeira com turmas já a começar em janeiro e as restantes 3 com turmas a começar em abril de 2024, todas elas em torno da inteligência artificial, sendo que aquela que está neste momento com turmas abertas para começar em janeiro de 2024 é inteligência artificial para professores. No fundo, como é que eu, enquanto professor, posso munir-me de competências para utilizar ferramentas de inteligência artificial para facilitar o meu dia-a-dia? As restantes 3 formações serão exatamente na mesma linha, uma direcionada para as atividades didáticas, outra direcionada para a avaliação e outra direcionada para os alunos. Porquê? Porque se eu sou um professor, eu não tenho que ter medo deste tipo de ferramentas, muito menos de meter os meus alunos a usarem-nas. Eu tenho é que saber ajudá-los a navegar este território. Eu não tenho que ensinar nada a ninguém, eu simplesmente tenho que os ajudar a aprenderem por eles próprios de uma forma controlada. Eu não sou pai, mas eu vejo muitas vezes aqueles pais que nos fazem sorrir no parque, não é? Quando os putos estão a andar no baloiço ou estão a andar naquelas tábuas e estão quase a cair e o pai não está a agarrar. O pai está ali ao lado. Se o puto cair, eu meto as mãos. Se ele não cair, perfeito, fez sozinho. E por isso, estas jornadas têm como principal objetivo não só fazer isto para os professores, mas no limite levá-los ao sítio onde eles conseguem fazer isso também pelos seus alunos. E por isso, as inscrições estão abertas. Quem quiser inscrever-se, a única forma de o fazer é vir falar connosco, porque nós não acreditamos que neste momento, no nosso estado de maturidade, e muito menos no estado de maturidade destes temas na educação, seja feito de forma desvinculada. Nós queremos ouvir os professores e queremos saber se aquilo que nós estamos a fazer está a ir ao encontro das necessidades. Isto é muito importante para nós. Nós não vamos desenvolver nada que não tenha o envolvimento dos professores na sua raiz. Claro, vamos fazê-lo sempre, neste caso, baseado numa tecnologia que tem mais do que provas dadas, que é o da Miles. Aprendizagem baseadas em missões. Os alunos, neste caso os professores, aprendem fazendo. São desenhados desafios e missões que eles vão ter que percorrer para atingirem os objetivos desejados, que no limite lhes vão dar as competências que eles precisam de ter para conseguirem chegar ao fim daquela missão. São desafios que existem no mundo real. Nós não estamos a dar-lhes exemplos conceptuais. Inclusivamente, os desafios que eles estão a realizar durante o curso são para ser aplicadas no contexto de aula na própria semana. Eles estão a aprender e estão a aplicar exatamente ao mesmo tempo. Não são exercícios conceptuais. Aprendem entre pares. Têm uma missão que lhes dá o caminho, mas depois apoiam-se uns nos outros para aprender. Todos nós já fizemos isso. Eu sou engenheiro, by the way, de formação. Eu aprendi mais com o YouTube e os meus colegas às 2 da manhã na sala de estudo do Polo 2 em Coimbra do que na maioria das minhas aulas.
aquelas que eu não conseguia mesmo passar, eu cabulava. A verdade é essa, não é? E cabulava muitas vezes com a ajuda de um colega que estava, se calhar, ao lado a passar as respostas. Todos nós já experienciamos diferentes maneiras, mais formais ou informais, a aprendizagem entre pares. Ela é essencial. E por isso, com a Miles, nós conseguimos atingir esse objetivo. E, naturalmente, agarrado a isso, vêm todas as outras competências, as de comunicação, as de produtividade, as de organização, as de liderança, não é? As de seguir caminho, as de confiança. E isso é algo que só é conseguido a partir de um modelo pedagógico que o permite. O convencional não nos dá nada disto. E nós vemos nas aprendizagens essenciais dos alunos tudo isto descrito, mas na prática onde é que isso está realmente a acontecer? E por fim, naturalmente, fazer tudo isto com um suporte muito grande. Não há professores, entre aspas, mas há learning coaches e há pessoas que estão a acompanhar todas estas jornadas. Simplesmente, aqui viramos um bocadinho o modelo dizendo que eu não preciso de aprender ouvindo alguém a falar. Eu posso aprender fazendo alguma coisa e se eu tiver pessoas que talvez me sabem ajudar nessa jornada, nesse caminho, eu talvez consiga chegar ao destino na mesma. E por isso, com a Miles, nós estamos a fazer este trabalho baseado, naturalmente, na tecnologia que eles desenvolvem. E este é um bocadinho o layout daquilo que são as formações e daquilo que vai ser os nossos cursos na Miles. Não é? Como veem, uma linguagem visual muito atrativa, muito fácil de navegar, muito simples, muito intuitiva e em que cada pessoa pode gerir o seu progresso ao seu próprio ritmo. É feita em turmas, neste caso a formação de inteligência artificial para professores tem a duração de 6 semanas. Agora, se eu faço os meus desafios ou a minha parte dos desafios na quarta-feira, na quinta-feira, às 6 da tarde, às 4 da tarde, isso já é comigo. Eu estou em autogestão, eu tenho a minha vida, se calhar eu não tenho filhos, mas há quem tenha e que possa precisar de se organizar de outra maneira. Existem reuniões semanais em que as pessoas se organizam em grupo umas com as outras e aí sim, cara a cara, online, mas cara a cara, e estas sessões têm 2 objetivos. Têm um objetivo de organização e depois existe uma outra sessão que são sessões de trabalho em que as pessoas são desafiadas a trabalharem mesmo umas com as outras. Ou seja, a experiência vai para além daquilo que está apenas definido de forma mais ou menos estanque também na plataforma. E por isso os graus de liberdade para aprender são imensos, são extraordinários. A par disto, decidimos então criar algo que nos parece ser muito relevante. Os professores, efetivamente, vivem uma vida difícil com a quantidade de tarefas que têm que fazer. Não é? Todos os professores que estão aqui certamente se queixam da quantidade de temas burocráticos que têm que tratar, da quantidade de alunos que têm que gerir, e eu penso, até se calhar mais do que professores do ensino básico ou do ensino secundário, eu penso, por exemplo, num professor universitário. Eu lembro-me que a primeira disciplina que eu tive na faculdade foi Análise Matemática 1. E na Análise Matemática 1, não sei se há aqui pessoas que certamente estudaram Engenharia, lembram-se da disciplina. Para quem não sabe, é um bicho de 7 cabeças para quem vai para a Engenharia, porque é uma matemática muito difícil. E eu lembro-me que era um auditório com 250 alunos, com alunos nas escadas, em que metade da plateia eram repetentes. E eu faço a pergunta, porque a professora tinha 2 turmas daquelas, ou seja, só naquela disciplina ela tinha 500 alunos. Existe algum sistema real, eficaz, que permita àquela professora saber se as pessoas estão realmente a aprender? Como é que eu tenho a capacidade, enquanto professor, para avaliar como deve ser 500 alunos, semana após semana? Não é possível, não é realístico. E por isso fomos um passo mais além e decidimos, por que não incluir no Professores do Futuro algumas ferramentas que podem facilitar a vida aos professores. E por isso decidimos criar um assistente pedagógico virtual. Este nome é um bocadinho chato, não é? É um bocadinho pouco sexy e por isso eu para esta apresentação decidi chamar-lhe Júlio, não é? E o Júlio é o meu assistente pedagógico virtual, no qual eu me apoio para fazer alguma coisa que eu preciso. Neste caso, pedi ao Júlio ajuda para planear uma aula e o Júlio está a pensar agora, como é que eu vou ajudar o Rodrigo a planear uma aula, não é? Este tipo, eu nem sei o que é que ele está a ensinar, então se calhar vou-lhe fazer algumas perguntas. E o Júlio diz-me, claro, terei todo o gosto em ajudá-lo a planear a sua aula. Pode-me fornecer mais detalhes, como, por exemplo, qual é o tema ou a matéria da aula, qual é a faixa etária ou nível de escolaridade dos seus alunos. E eu, naturalmente, respondendo ao Júlio, vou-lhe dizer, olha, é a disciplina de português, é para a turma do 10º ano, estamos a ensinar os Lusíadas neste momento. O Júlio perguntou-me se eu pretendia incluir no fundo, aquilo que foi a resposta dada ao Júlio foi que temos um retroprojetor, temos cadeiras e mesas e temos as coisas que são habituais
terem na sala de aula. E agora o Júlio vai digerir isto tudo e vai, se calhar, fazer-me uma proposta. Estamos a falar de que isto levou ao professor, como podem ver, menos de 1 minuto a fazer. E agora o Júlio foi pensar e o Júlio foi dizer, ok, olha, obrigado, vou-te dar aqui uma sugestão. Olha, o título da aula é este, Explorando os Lusíadas, uma viagem pela épica de Camões. E depois faz-me uma série de sugestões. Olha, em termos de objetivos de aulas, devias introduzir os alunos à estrutura e à temática dos Lusíadas, à análise crítica de alguns certos, fomentar a apreciação de literatura clássica e dá-me, inclusivamente, um detalhe de plano de aula. O Júlio está-me a dizer como é que eu hei de gerir a aula com os meus alunos. Então isto significa que eu não tenho que passar o tempo todo a fazer esse trabalho sozinho. Ok, se calhar tenho que o fazer na mesma, mas pelo menos estou acompanhado. By the way, isto é o nosso protótipo. Eu não estou a sugerir que esta seja a ferramenta mais extraordinária neste momento, mas é este tipo de trabalho que nós queremos vir a desenvolver. Alguma coisa que permita realmente ajudar um professor a tomar decisões. Porque neste caso estamos a falar do planeamento de uma aula, mas imaginemos que é um caso de um professor que tem 60 alunos ao seu cuidado e tem uma matriz de avaliação de notas e que não consegue fazer nada com aquilo, porque, by the way, uma das competências que ele não tem, porque não desenvolveu, porque também no seu curso e na sua formação de base ninguém lhe ensinou o suficiente acerca de estatística ou de análise qualitativa ou quantitativa de dados, eu posso pedir ajuda ao Júlio. E posso dar ao Júlio essa informação e perguntar, ó Júlio, o que é que tu achas que é o problema? E o Júlio, se calhar, até me vai dizer, olha, já pensaste que, se calhar, o demérito, não é, ou o insucesso destes alunos pode não ter nada a ver com a matéria? Já lhes questionaste acerca do ambiente em casa? Sabes como é que eles estão em termos emocionais ou em termos de saúde mental? Sabes se eles estão com algum problema? Eu, enquanto professor, se calhar hoje, não tenho essa capacidade de análise sozinho, porque tenho muitos problemas, e os meus colegas, se calhar, também não têm essa disponibilidade para me ajudar. Mas, se calhar, com a ajuda de um assistente desta natureza, eu posso ter um incremento aqui que me ajuda a facilitar o meu dia-a-dia. E, mais uma vez, isto não é para resolver todos os problemas, e a seguir vamos passar aqui a uma conversa muito interessante, onde vamos explorar este tema. Nós não acreditamos que as tecnologias e a inteligência artificial venham substituir as pessoas. Nós acreditamos que elas vão potenciar o trabalho extraordinário que é ser professor, focando o professor naquilo que realmente importa, que, como todos sabemos, e a bibliografia nos diz, é na relação com o aluno. Certamente haverão opiniões um bocadinho diferentes, e na entrevista que fiz ao professor Nuno Crato, ele fez questão de mostrar aqui uma tese um bocadinho diferente, mas não entraremos por aí. Entraremos apenas no facto de que vai ser uma ferramenta de apoio, e com o tempo iremos aprimorá-la para que ela sirva sempre mais aos professores. Naturalmente, isto é onde nós estamos agora, mas temos perspectivas de crescimento para o futuro que vão para sítios ainda mais distantes. Queremos criar uma plataforma de acompanhamento de carreira de professores, centralizar, de certa maneira, todo o percurso que um professor tem ao longo da sua vida, desde a formação inicial de professores, e a seguir já vamos ter a oportunidade de explorar quão grave é este tema neste momento por causa da falta de professores, e ajudá-los a progredirem ao longo da sua carreira para os sítios onde eles desejam e estar a trabalhar naturalmente próximos da Direção-Geral da Educação, do Ministério da Educação, de quem quer que seja que está a comandar esse caminho, para que haja uma ponte real e eficaz que ajude os professores ao longo do tempo. Naturalmente, queremos fazer uma parte e uma cota-parte de ajudar os professores ao nível da sua saúde mental e do seu bem-estar. E aqui passo o repto, não é? Mal lancei o programa, fiz uma série de convites em nome pessoal, um deles aqui ao Fred, que tem o Life MBA, que é um programa de desenvolvimento pessoal, Lifelong Learning, e que me disse logo, epá, eu ando há não sei quanto tempo a querer oferecer isto aos professores, ou de alguma maneira fazer chegar isto aos professores, bora fazer isto juntos. A minha resposta foi imediata, foi, pá, como é óbvio que vamos fazer isto juntos. Eu não sei se é a melhor solução esta que estamos a discutir agora, nestes 30 segundos, porque nem falámos sobre isto antes, mas é claro que tem que haver essa preocupação junto dos professores, e os professores do futuro têm que ter e vai assumir essa responsabilidade também. E, naturalmente, formações em áreas que vão muito para além destes temas da inteligência artificial. Como é óbvio, estamos a falar de uma coisa que é relevante, mas não é estrita, não é a única coisa que é relevante. Não é novas metodologias de aprendizagem, competências socioemocionais, competências para a cidadania, competências para os direitos humanos, como é que se colabora efetivamente em projetos, liderança educativa, colaboração entre pares, produtividade entre professores. Todos estes temas que são tão relevantes para configurar uma carreira de sucesso, não só de um professor, mas de todo um corpo docente de uma escola, tudo isto são temas que nós vamos querer abordar. Se já o fizemos, não queremos fazê-lo. Com o tempo e certamente com capacidade e recursos e apoio de todas as pessoas que vão poder beneficiar do nosso trabalho, vamos conseguir crescer nessa direção.
E se calhar, para, antes de terminar, dar apenas uma nota neste sentido. Nós não temos pretensão de ser os tipos que estão a revolucionar a formação de professores ou a capacitação de professores. Nós não acreditamos numa visão centrada no sucesso e no talento organizacional de uma proposta deste estilo. Como disse, há N players que estão a fazer coisas extraordinárias, já aqui referi a alguns, e nós queremos estar próximos deles. Daqui a bocado vamos ter aqui uma pessoa a participar no podcast que faz parte da Teach for Portugal, que é para mim um dos maiores exemplos e referências de fazer algo diferente na formação de professores. É claro que vamos falar com a Maria e com o Pedro e perceber como é que nós podemos fazer alguma coisa em conjunto, porque vocês já estão a fazer algo tão bem. Como é que nós podemos fazer chegar isto a mais pessoas? Como é que nós podemos ajudar? É claro que vamos querer falar com o Tumo e perceber o que é que vocês já sabem, não é? Sobre a capacitação dos miúdos, que nós, se calhar, podemos trazer em competências para os professores, para eles conseguirem conduzir melhor as aulas, tal como vocês estão a fazer com o sucesso dos resultados que vocês já estão a trazer. Nós não estamos centrados em nós próprios e nós queremos partilhar este caminho, este percurso, com todos aqueles que estejam a fazer o mesmo que nós, que é contribuir para o futuro da educação. No limite, esse é o nosso grande objetivo. E por isso, juntos, rumo ao futuro da educação, é assim que nós nos vemos. Quem quiser falar connosco, os nossos contactos são estes. Por favor, mandem-nos uma mensagem, mandem-nos um e-mail, falem connosco. Todas as pessoas que estão nesta sala e que de alguma maneira sentiram que isto é relevante e que faz sentido, não deixem de nos falar. Nós, em janeiro, vamos começar com as primeiras turmas e não vamos parar. E por isso, toda a gente que sente que tem que fazer parte de algo como isto que nós estamos a propor, entre em contacto connosco, nós queremos conhecer-vos. E por isso agora, eu acho que vamos passar a uma parte da conversa que muito mais me entusiasma do que estar a ouvir a minha voz para aí há 20 minutos, meia hora na verdade, que é de fazermos o nosso episódio, o meu primeiro episódio do podcast Educa-te ao vivo. Eu vou pedir aí à equipa para micar o nosso querido Pedro Santa Clara. Pedro, já estão micados? Perfeito, estamos prontos. Então, eu vou pedir a toda a gente da plateia para fazer uma coisa um bocadinho ao nosso estilo, que é mudar como estão. E por isso, vou pedir a todos para nos juntarmos mais aqui. Se calhar, quem está aí mais atrás, estão aqui uns puffs mais à frente. Podem se juntar aqui a nós mais à frente.